Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao módulo inaugural do projeto Olhar Pensante, um projeto que eu estou desenvolvendo para trazer reflexões artísticas, principalmente artísticas, para formação de educadores em forma de módulos livres. Tá? A gente pode, então, a ideia desse projeto é poder realizar esses módulos na ordem que a gente quiser. Posso realizar um e não realizar outro, dependendo do tema de interesse, tá? Para essa primeira temporada aqui, a gente planejou 3 módulos e eles vão ser oferecidos na sequência ao longo desse mês. O tema de hoje é ilustrações não traçadas para leituras. O que é isso de ilustrações não traçadas para leituras? Bom, a proposta desse módulo é trazer um olhar experimental. Então, tudo que eu vou propor aqui, eu proponho que seja primeiro feito pelos educadores e depois seja levado para a sala de aula ou para atividade de ateliê, seja ela qual for. Mas a proposta é que seja feita de modo experimental, com o intuito da gente trazer ferramentas para pensar camadas diferentes das leituras. Tá? Então, é muito comum a gente ficar travado na ilustração, tentando imaginar uma ilustração perfeitinha do personagem principal, que eu tenho que fazer o desenho tal, X ou Y, e na verdade a minha provocação aqui é pensar para além disso em outras camadas possíveis, sentimentos, paisagens, pensamentos, invenções, partes do corpo, pedaços da história, narrativas, enfim, pedaços de narrativas dentro das narrativas, sejam elas quais forem. Então, a ideia é provocar e fazer um convite, e aí cada um de nós, nas próximas leituras, teremos um outro olhar, um olhar que considere essa possibilidade também. Para a realização deste módulo, nossa lista de materiais nós vamos precisar de papéis coloridos, diversos, recortados, não importa, podem ser pedaços pequenos, e tesoura, cola. Então a ideia é ampliar o repertório através dessa ferramenta que eu estou convidando aqui, que é o plano de cores, para a gente pensar formas de ilustrar diferentes daquelas convencionais ou que a gente imagina, porque quando a gente pega um livro mesmo, não necessariamente o livro está sempre ilustrado com traço, com desenho traçado, mas na nossa experiência mais convencional, a gente tende a pensar a ilustração como um desenho, né, de traço. Então eu venho trazer essa provocação para a gente pensar nessas possibilidades e perceber, inclusive, como essas possibilidades movimentam aspectos da leitura que inicialmente a gente não tinha pensado. Então, é uma provocação que contínua. Então, eu mesma, para fazer o exercício, pensei por um caminho, na hora que eu fui fazer, o material me disse outro caminho. E através do outro caminho que o material me falou, eu fui olhando e identificando aspectos que estavam dentro de mim e eu não sabia. Então, na hora de eu colocar eles para fora de uma forma experimental, eu também estou movimentando essas camadas do texto. Bom, para começar, então, eu vou trazer aqui algumas referências para a gente tentar mobilizar esses elementos que a gente pretende mobilizar aqui para pensar essa provocação que eu estou trazendo da ilustração não traçada como plano de cores. Então, é importante distinguir aqui que não traçada não necessariamente é não figurativa. Então, a gente pode não ser traçada e ser figurativa ou não ser figurativa. Então, figurativa se eu estou definindo que aquela figura é uma árvore, um elefante, e não figurativa poderia ser um pensamento, uma forma geométrica. Então, vamos distinguir que a gente pode trabalhar tanto por um caminho como por outro. Não traçada também poderia ser N outras coisas. Então, poderia ser uma aquarela, poderiam ser manchas de cores, poderiam ser manchas de tinta. A gente está trazendo aqui
a questão dos planos de cores, da colagem com planos de cores. Tá? Então, essa delimitação que a gente faz para esse exercício vai determinar o nosso resultado, vai determinar a nossa forma de interpretação. Então, quando a gente escolhe esse recorte, vamos fazer uma provocação da ilustração não traçada com plano de cores, a gente vai mobilizar elementos dentro desse universo. Então, a gente vai mobilizar massa de cores, planos de cores, né? A gente vai mobilizar o papel, a gente vai manusear o papel, a tesoura e a cola. Então, isso também vai determinar o tamanho dos nossos elementos, a forma de chapar, né? De como esses papéis se sobrepõem. Então, a gente tem um recorte, que não precisa ser limitado, mas ele é delimitado. Então, eu vou trazer aqui algumas referências só para a gente entender essas possibilidades de camadas, mas não necessariamente essas referências estão totalmente pensadas como não traçadas. Então, a primeira referência que eu estou trazendo aqui é esse livro aqui, A Eleição dos Bichos. Uma ilustração específica que eu gosto muito é essa aqui, que ela foi realizada como uma mistura, né? Eu tenho elementos aqui feitos com giz ou com lápis, com alguma ferramenta que pinta. E aí eu tenho elementos de recorte nesses animais que estão recortados em papel preto como sombra. Então eu gero um contraste entre esses dois elementos, o fundo e a figura, que no caso está em sombra. Então, o resultado é muito legal. Bom, um outro livro que eu vou trazer aqui como referência é E o Dente Ainda Doía, da Ana Terra. Esse livro é legal porque ele circulou durante uma campanha institucional de distribuição gratuita de livros, então muita gente tem. É legal a gente puxar essas referências que são conhecidas, inclusive que são conhecidas das crianças, né, das pessoas. As ilustrações desse livro são feitas também com recortes de papel e ele é bem figurativo, mas todas as ilustrações são feitas com recortes e colagem de papel ou outros elementos, tá? Eu gosto muito desse aqui da capa, que tem um elemento todo furadinho aqui para compor, para fazer a pele do jacaré, né? Um outro livro que eu gosto muito é uma coletânea musical trazida pelo Grupo Tri, na verdade por integrantes do Grupo Tri, né? Marina Pitié, Estevão Marques, Francisco Marques e o Festock, que foi ilustrado pela Larissa Ribeiro. E ele tem essas ilustrações aqui, todas realizadas com módulos, com os mesmos módulos de cor. Então, são módulos, e aqui no final do livro ela apresenta esses módulos. Ela apresenta esses módulos que dão origem a todas as ilustrações do livro. Então, eu acho ele incrível. E ela ilustrou músicas que são do cancioneiro popular. Então, o meu cavalinho, por exemplo, e lá está o cavalinho com a sua ilustração e soltando o movimento com pedaços desses módulos. Então, isso é um recurso muito legal para a gente trabalhar também dentro dessa possibilidade de trabalhar com planos de cores. E uma outra referência que eu vou trazer aqui também, que é um livro gentilmente cedido pela Janice Kirner, que também é arte educadora, é o livro da Laura Teixeira, que é ilustradora, e é um livro que chama Bolinha Branca, e ele é todo ilustrado com aquelas bolinhas de fechar envelope, de várias cores. Ela faz um uso figurativo, ela faz uma composição figurativa, em outras obras ela faz outros caminhos, mas ela também trabalha muito com a ideia de conformar paisagens, elementos, personagens e texturas a partir e através dessas bolinhas, tá? Então, essas são as referências que eu trouxe aqui.
mas convido todos nós a buscarmos referências, e se tiverem referências legais, coloquem aqui nos comentários, mandem direct no Instagram, façam essas informações circularem, porque através dessa rede a gente também vai criando comunicações que vão engrandecendo todos nós, né? Essas referências que eu trouxe com amigas que também trabalham na arte e educação me engrandecem e vice-versa. Então a história que nós vamos ilustrar é uma história chamada Quase de Verdade, da Clarice Lispector, que eu conheci através deste livro, o Mistério do Coelho Pensante e Outros Contos. E ela conta a história de Ulisses, o seu cachorro, que vai contar uma história dentro da história. Na verdade, ela conta a história que o Ulisses conta para ela. Então, o Ulisses tem o poder de latir e a Clarice entende o que ele late e ela que escreve a história. Então, a história é toda metalinguística, é cheia de onomatopeias, e ela é construída numa linguagem que é coloquial. E aí um falou para o outro que falou, e eu que estou contando, mas calma, não vou contar ainda essa parte, vou para outra. É genial. E cada vez que você a lê, você considera outros aspectos brilhantes desse domínio da linguagem. Então as onomatopeias são riquíssimas. É uma história que vale a pena, para quem não conhece, vale a pena conhecê-la. Bom, então o Ulisses foi passar um dia no quintal da vizinha, que era a dona Oníria. Todos os personagens dentro da história que está dentro da história começam com O. O de ovo e Oníria por parte dela. Casada com o seu Onofre, que era o de ovo, e o Onofre por causa de malandragem da parte dele. E assim vai. Então, no quintal da dona Oníria existia uma figueira muito grande que não dava figos. E embaixo da figueira viviam galos e galinhas numa felicidade, cantando, botando ovos, cacarejando. E a figueira, morta de inveja da alegria dos galos e das galinhas, resolveu combinar com uma nuvem que era bruxa, a Oxélia, de fazer um feitiço para que as galinhas botassem ovos para ela, sem parar, porque ela queria ficar milionária, ia vender os ovos e ia ficar milionária. Então, nesse combinado, a Oxélia fez um feitiço e a figueira começou a ficar acesa durante a noite para confundir os galos e as galinhas. Então, as suas folhas se acendiam e os galos e as galinhas, e o galo e as galinhas, pensando que era de dia, as galinhas botavam ovos, o galo não parava de cantar e aquilo foi virando, aquilo saiu do controle. Então as galinhas botavam ovos, o galo cantava e nunca descansava. Até que chegou um momento que elas exaustas de botar ovos, isso já é uma escravidão, nós não queremos viver assim, Eles se organizaram e criaram um plano para não mais ficarem submetidos ao regime ditatorial da figueira. Então eles decidiram que as galinhas iam botar ovos do alto e esses ovos iam cair no chão e estourar. E aí ela já usa um recurso de linguagem muito legal das onomatopeias, porque o ovo estourando é ploct. E aí as galinhas se revoltaram e os ovos apodreceram, e aí a figueira começou a perceber que não ia dar certo aquele plano e se arrependeu. E enfim, o galo e as galinhas ficaram livres da escravidão de só botar ovos. A figueira deixou de ter esse feitiço, deixou de brilhar as folhas à noite, resolveram a situação e então as galinhas, para dar uma festa, compraram 1000 pirulitos. Olha a quantidade de elementos que vão sendo adicionados na história de uma forma muito imprevisível. Então elas compraram 1000 pirulitos para dar uma festa, mas as galinhas não sabiam que o pirulito era duro, então elas mordiam os pirulitos e quebravam os dentes. Então, a partir daí, as galinhas nunca mais tiveram dentes. E aí, como elas não tinham mais dentes, elas precisavam
descobrir uma outra forma de se alimentar que não fosse com alimentos duros, porque a partir dali não tinha mais dente, tinha... E aí elas foram conversar com uma outra nuvem, que era uma nuvem boa, e aí fizeram, a nuvem falou, eu vou mostrar para vocês uma descoberta. E mostrou a jabuticaba para as galinhas. E aí ela de novo aciona a onomatopeia da jabuticaba, que é plict. E é incrível, porque é plict. E aí as galinhas até descobrirem se podiam ou não podiam comer a jabuticaba, era mole, que iam pisando em cima das jabuticabas e ao pisar as jabuticabas faziam plict, com 2 t's. É incrível. Porque então as galinhas descobriram que daí podiam comer jabuticaba e que maravilha que é essa coisa da liberdade, porque a jabuticaba é doce, mas lá no fundinho ela tem um azedo. Então ela vai mobilizando tantas camadas de possibilidades de interpretação com esse texto, que cada vez que a gente lê, cada vez que eu leio, eu fico maravilhada. E aí o texto acaba retomando o Ulisses, né? Porque quem tá contando essa história é o cachorro, que é o Ulisses. Ele tá contando para Clarice escrever. E aí ele diz: au, au, e aí, crianças? A jabuticaba pode ou não pode engolir o caroço? Bom, então, da onde a gente vai partir para começar a ilustrar? Eu comecei a imaginar imagens que me vinham à cabeça lendo a história. Então, a primeira imagem que me vem à cabeça é uma figueira. É uma figueira específica que eu conheço. Então, eu aciono essa memória dessa figueira e ela fica impregnada para mim, a figueira. Para mim, ela tem uma presença nesse enredo importante. E aí? Então tá, primeiro eu comecei a pensar que eu ia desenhar, que eu ia representar de alguma forma a figueira e para mim a nuvem que chega carregada e faz esse jogo de maldade com a figueira aí, de diz-que-diz-que, de elaborar um plano, também era um elemento que tinha um peso para mim ali, então eu vou desenhar a nuvem, eu vou representar a nuvem. Mas eu acredito nisso aqui como diálogo. Sério. Eu converso muito com os materiais. Eu olho para os materiais e deixo um tempo esse processo do material te dizer alguma coisa. Então, eu tinha na mão o inverso disso aqui. São materiais que eu guardei, o inverso disso aqui era o negativo disso aqui, eu tinha na mão a outra forma que estava aqui, e quando eu coloquei um material em cima do outro, o material me disse, eu quero ser o tronco da figueira. E eu assumi, tá bom, então você vai ser o tronco da figueira. Tá, então eu vou mostrar para vocês qual foi o processo da minha primeira ilustração, e vou ler um trecho do texto que eu escolhi para ilustrar. Então, imagina a partir da figueira iluminada de noite, nesse contraste. Então, na minha cabeça vem muito forte esse contraste de cores. E aí eu peguei esse pedaço de papel que já estava cortado, e o que eu fiz foi abrir umas fendas novas aqui, e com o que sobrou daqui eu posicionei aqui e encontrei essa forma aqui. Então, vamos lá. E aí, o que acontece? As galinhas ficavam botando ovos. Então, eu vou fazer muitos ovos. Eu pensei que eu vou fazer muitos ovos para colocar aqui nessa parte de baixo. Então, eu também vou pensando conforme as coisas vão evoluindo. Eu olho, às vezes eu olho para a superfície e imagino com esses planos de cores. Eu gosto de trabalhar olhando, então eu coloco um pedaço aqui
e vejo como funciona, que efeito isso está me dando no papel para tomar as decisões. Aqui vou cortar os ovos no formato mais oval mesmo, como ovos. Quer saber o resultado da conversa da figueira com Oxélia? Foi o seguinte: de noite, as folhas da figueira ficavam acesas como se o sol batesse nelas. E as galinhas, pensando que era de dia, punham ovos. Aconteceu que as galinhas nunca mais dormiam e botavam ovos sem parar, o tempo todo. Quanto ao Ovídio, ele se estrepou. Como pensava que era de dia, ficava rouco de tanto cocoricar. Conforme o desenho vai evoluindo, a nossa ilustração vai evoluindo, eu acho que a gente vai se permitindo também, a gente vai pensando, a gente olha e vai lembrar. Esse fazer é legal porque a gente vai pensando sobre a história enquanto a gente está fazendo. Então a gente vai lembrando, a gente meio que entra nessa paisagem inventada, né? Pronto, então aqui fizemos a ilustração daquele trecho da figueira de noite acesa, que passava a noite acesa, e as galinhas colocando ovos sem parar. Bom, eu tinha falado da gente possivelmente interpretar, pensar nas galinhas, se elas apareceriam aqui ou não. Então eu posso até jogar alguns elementos aqui. Ó, eu tenho um pedaço que eu olhei para um pedaço vermelho que eu tinha na mão. E aí eu vou jogar aqui alguns triângulos, como se fossem os bicos. Eu pensei nos olhos, mas de repente eu posso pensar nos bicos, para ver se faz sentido, mas se eu não gostar, eu posso desistir dessa ideia também. Ou posso testar outra cor. Ó, eu acho que o vermelho dá uma vida ele finaliza um pouco esse projeto, porque aqui a gente está trabalhando com a paisagem, a cor, né, a tensão entre o claro e o escuro, e eu acho que o vermelho aqui entra como um elemento de vida para a gente pensar nessas galinhas. Então, eu vou fazer alguns pequenos triângulos, alguns eu já fiz, e vou distribuí-los para formando uma textura. Acho também que essas pontas viradas cada uma para um lado me proporcionam uma sensação de caos, que é o que estava acontecendo com as galinhas nesse momento. Então, fechamos aqui esse trecho. Quando eu estava com este desenho pronto, quando eu estava com essa ilustração aqui pronta, o texto, na minha cabeça, caminhou para a próxima etapa. Qual foi a próxima etapa do texto? Do meu recorte de leitura do texto? Então, primeiro elas estavam escravizadas e elas se libertaram e fizeram uma festa para comemorar. Então, a próxima etapa foi a festa das galinhas. E o que as galinhas fizeram? Compraram 1000 pirulitos. Como assim 1000 pirulitos? E aí, de novo, então se antes era uma profusão de ovos, agora era uma profusão de pirulitos. E aí, automaticamente, eu identifiquei esses elementos gráficos como repetidos e imaginei que no lugar de ovos agora teríamos pirulitos. Então agora, como eu já escolhi os elementos gráficos que eu vou usar para representar esse segundo momento escolhido, eu vou já pensar em umas cores, pensando inclusive no próximo passo, porque eu já tive
olhando para o que eu fiz, eu tive uma ideia para o meu próximo passo. Então, eu vou fazer um processo mais ou menos parecido. Eu vou até colocar aqui para ter uma ideia do tamanho. Eu vou usar esse contraste de cores para a festa, porque a festa ainda é... Não ficou claro, né? Mas assim, é uma festa que está comemorando uma conquista da noite. A noite não estava mais escura, então vamos representar essa festa mais ou menos acontecendo à noite. Então, eu ainda vou usar umas cores, mas como se o contraste fosse menor e tivesse um céu já bem azulado, né? Da mesma forma que aqui eu fui fazendo testes, eu gosto de ir experimentando. Então, eu coloco um papel aqui, tá? Esse vai ser o tamanho. Então, aqui eu vou cortar essa figueira. E com essa ponta que eu vou tirar daqui, eu vou pensar os outros elementos. Eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou tirar um pedaço aqui só para representar essa parte superior da árvore. Vou fazer uma entrada aqui, pequena, não muito grande, para fazer o mesmo tipo de representação, mas dessa vez eu vou fazer desse lado. Acho que assim tá bonito. E essa ponta aqui também eu já posso usar ela pra fazer algum outro elemento aqui. Eu acho o processo experimental importante, porque ele proporciona da gente refletir sobre as formas. Então, às vezes eu olho e falo, poxa, mas o que é que falta para ser um caule, né? O que não acabou de me encaixar? Então, talvez esteja faltando um movimento aqui. E então eu arrisco. E com isso, eu vou aprendendo a fazer leituras também desses elementos todos. Então, aqui, daí a composição também é um elemento que eu penso arriscando. Então, aqui eu fiz uma tentativa com as próprias sobras do papel e, pra mim, funcionou. Então, eu determinei que tá possível. Bom, então, como eu disse, aqui, ao invés de ovos, eu vou fazer os 1000 pirulitos, né? A representação dos 1000 pirulitos. Podem ver que são bem sobras mesmo de outras situações. E eu vou fazer os pirulitos, então, tá? De madrugada, Ovídio cantou tão lindo como nunca havia cantado, e as galinhas se espreguiçaram felizes. Todos estavam tão contentes que Ovídio e Odisseia resolveram organizar uma festa e, para agradar as aves, compraram 1000 pirulitos. Aqui estão os pirulitos, 1000 pirulitos que as galinhas compraram para fazer uma festa. E tem um porém aqui que eu vou pensar ainda, não sei se eu vou fazer, mas eu vou testar. As galinhas morderam os pirulitos. E elas quebraram os dentes. E é por isso que as aves não têm mais dentes. Bom, então agora, estão aqui os meus pirulitos. E agora eu vou pensar o que eu vou fazer para representar esse terceiro elemento. Primeiro, que eu acho que para os pirulitos eu deveria pensar numa espécie de cabinho, que eu poderia fazer com caneta, ou com canetinha, alguma coisa assim. Agora, uma coisa que eu acho muito importante é nós, adultos, fazermos, enquanto educadores, a proposta para nós também. Antes de fazer a proposta para alunos, a gente desenvolver e fazer e ter essa experiência, porque ela é uma experiência que abre outras possibilidades. A gente até reelaborar para passar isso para frente. E aí, eu já tinha 2 representações da figueira com elementos gráficos circulares.
E eu pensei, qual é a próxima etapa da história? E eu, gente, mas também tem elementos circulares na próxima etapa. São as jabuticabas, elas vão aprender a comer a jabuticaba. Então agora vamos pensar quando as galinhas descobriram a jabuticaba. Vamos naquele mesmo esquema da gente representar a figueira. A figueira tem um caule bem claro. Então, de dia... Opa, ficou feio esse corte, hein? A gente resolve. Então, durante o dia, a gente vai representar um pedaço de papel pardo reciclado de coisas, de outras coisas, que eu nem sei direito do que. E agora a gente vai fazer uma mistura também, porque a gente vai misturar as jabuticabas com a figueira. Afinal, a Clarice Lispector deixa isso bem aberto, né, no texto. Ela fala das jabuticabas, mas não fala de onde vieram. Fala da jabuticabeira e mistura essa presença aí das duas árvores. E aí a gente vai fazer, dessa vez, os círculos, as formas esféricas ou redondas serão as jabuticabas. Eu acho legal quando a gente escolhe a história para ilustrar como exercício, a gente pensar nas possibilidades que ela tem. Então, quando eu escolhi essa história, eu nunca imaginei, inicialmente eu não imaginei que eu fosse sair por esse caminho que eu acabei saindo. Inicialmente, eu pensei em fazer os planos considerando em planta, considerando a nuvem e a figueira e as raízes. Então, é legal os percursos que a gente vai desviando, mas também é importante a gente pensar nas possibilidades do exercício, porque a gente consegue, assim, contemplar as pessoas, pensar que as pessoas vão conseguir fazer, que existem formas possíveis de se pensar naquele texto através dos planos de cores. Vale a pena, na função de educadores, pensar nessa correlação. Elas crescem na jabuticabeira, tanto nos galhos quanto no tronco, enchendo-a de 1000 jabuticabas. Estas, quando estão bem maduras e redondas, caem no chão. A gente pisa nelas e o barulho é assim: ploc-tit, ploc-tit, ploc-tit. Bom, então temos aqui o processo das jabuticabas e da confusão das galinhas, né? Eu acho que é essa coisa que as galinhas formam sempre alguma coisa confusa. Então, aí a composição como um todo tem esse aspecto de confusa. Então, aqui a terceira. E para acabar o texto, depois de ter essas 3 ilustrações, desses 3 momentos representados por esses mesmos elementos gráficos, eu pensei, agora eu quero fazer um elemento contrastante. Então, em vez de apresentar uma paisagem com essa representação gráfica dos elementos em muita quantidade, eu vou olhar bem de perto um desses elementos. E para mim, foi o final da história que gritou. Ainda com plano de cores, mas por outro caminho. Para contrastar mesmo com o que a gente fez até aqui. Então, se ali a gente estava numa escala da paisagem, vindo de longe, eu quero ver praticamente de dentro. Num bico de galinha, comendo um caroço, comendo uma jabuticaba. Então, como a gente pode pensar um bico de galinha bem num primeiro plano dentro dessa folha? Eu vou pensar
em 2 triângulos, tá? A gente vai colocar uma jabuticaba. Então, a gente pode pensar, como a gente tá trabalhando aqui numa outra escala, do tamanho dos planos, a gente tá pensando em outros tamanhos de planos, eu vou pensar um pouco primeiro, depois montar a composição. Porque eu tô pensando agora nisso, então tô resolvendo na prática. Conforme eu estou querendo fazer, eu vou fazendo os experimentos. E o principal aqui é o caroço da jabuticaba, que é um pouco rosado, né? Acho legal essa composição, assim, o caroço no meio, talvez o bico um pouquinho fechando, meio assim. Os olhos da galinha, talvez, veremos. Vamos colar, só que olha só, eu fui pegar a cola e olha o que apareceu na minha mão. Um pedaço de papel que já estava cortado. E de repente, eu enxerguei ele aqui. Olha como completa a galinha. Depois que eu coloquei essa crista aqui, que eu achei, né, a partir de um papel que conversou comigo e falou que queria ser uma crista, eu achei que o vermelho daqui do olho talvez precisasse ser um pouquinho mais escuro. Enquanto isso, eu digo au, 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 e Clarice entende o que eu quero dizer. Até logo, criança. Engole-se ou não se engole o caroço? Eis a questão. Pronto, aqui a gente tem então a última proposta, engole-se ou não engole-se o caroço. E de uma forma bem diferente das demais, que eu trouxe pra gente justamente pensar nas outras possibilidades, mas também a gente pode pensar em contraste. A gente tá fazendo uma interpretação e de repente a gente muda para uma outra escala, uma outra forma de abordar, mas que ainda dialoga com tudo o resto. Então aí eu olhei, tava bom, mas olha o que eu achei que faltava. Esse pontinho que vai dar uma expressividade no olho da galinha, porque lembra como é o olho da galinha? Ele tem aquela bolota mais escura no meio. Então, vamos lá aumentar a expressividade da galinha. Bom, então, assim eu concluí as ilustrações que eu realizei a partir desta provocação com esse texto do Quase de Verdade, com esse texto Quase de Verdade. Que mais eu poderia ter mobilizado além desses elementos? N camadas. Então, em algum momento me passou pela cabeça representar os sentimentos ali, né? O sentimento de raiva da figueira, porque tem um momento que ela fala que ela pensou tanto que o pensamento apodreceu. Aí o pensamento apodreceu tanto que virou inveja. Depois ele apodreceu mais ainda e virou vingança. Então eu poderia representar esses sentimentos. Eu também poderia representar a revolta das galinhas diante da figueira ditadora. Eu também poderia representar a articulação que elas fizeram. Então, N camadas que seriam possíveis de serem representadas em outros formatos ou com outras formas. Ainda dentro do plano de cores, né? Poderia mexer com outros elementos. Então, o convite que eu deixo aqui é que a gente se provoque, leia um texto pensando nesse exercício da ilustração, se propondo a fazer, porque a gente tem a gente tem um buraco entre pensar em fazer e fazer. Então, o que eu faço entre pensar e fazer é a materialização, é a realização, é a provocação. E isso é muito poderoso. E isso
tanto nos engrandece como seres humanos, como nos engrandece enquanto educadores. Porque quando a gente se provoca a pensar, a refletir, a fazer, o fazer manual através dessa reflexão, e a reflexão através do fazer manual, porque elas estão completamente interligadas, quando a gente se provoca, a gente enxerga outros lados que a gente não enxerga com uma leitura atravessada, passada. Bom, eu vou enxergar muitos, porque a literatura em si é muito rica. Então, eu ler já vai me trazer uma reflexão enorme de vida. Agora, eu tentar ilustrar essa leitura vai me trazer uma outra reflexão e um outro ponto de vista. Eu tentar ilustrar com uma provocação de arte e educação vai me trazer ainda outras possibilidades, outros aspectos que não são mobilizados normalmente pela nossa leitura ou pelo nosso processo racional. Então, mexer nesses materiais, colocar a mão na massa e se deixar levar por este fazer, por essa materialidade, por esse intercâmbio entre o que eu penso, o que eu consigo fazer, porque também tem limitações, o que eu faço de fato e o quanto eu isso tudo é um processo de elaboração e reelaboração dessas camadas de leitura. Então, a gente pode usar alguns recursos que nos ajudem a fazer essa trajetória, fazer esse processo, realizar esse processo. Um deles, eu sugeri aqui o mapa mental, que não necessariamente é um mapa mental complexo, de que elementos são conectados, mas escrever mesmo as palavras que emergem da nossa leitura. Então, eu li o texto e para mim a palavra figueira, a palavra nuvem, a palavra ovo, a gente pode escrever algumas palavras, a gente pode grifar palavras, a gente pode grifar partes do texto. Então, a gente pode usar algum recurso prévio que nos faça perceber o que está emergindo no primeiro momento para nós desse texto. E a partir daí, a gente pode ter um ponto de partida para como eu vou começar essa experiência da ilustração. Tá? Esperamos muito em breve poder fazer isso juntos e em conjunto, recortar, dividir o papel. Por favor, me passa o papel, me dá o verde, sabe? Me dá o vermelho. Me presta a tesoura, fazer um pouco mais de bagunça. Mas enquanto isso, a gente vai se virando. Bom, pessoal, muito obrigada por terem acompanhado. Espero que tenham gostado. Deixem aqui as críticas, os comentários, os elogios, porque tudo isso é muito importante para a gente se provocar mutuamente. Acho que esse lugar da reflexão e da crítica é importante dentro da educação e do elogio também. Acompanhem o meu trabalho pelo Instagram, biancabibi_atelier. Acompanhem a programação e os conteúdos do Centro Cultural da USP, tanto pelo Instagram como aqui no YouTube. Acompanhem os próximos módulos que serão disponibilizados na sequência. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!